Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Boa noite a todos, prazer. Novamente a gente está aqui com vocês, falando, sempre buscando, trazer um tema interessante, um tema que nos remeta aí à reflexão e que possa fazer com que a gente passe a enxergar, a vida de uma forma um pouco diferente, enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente. E o tema de hoje eu tenho certeza que vai ser muito bacana para que a gente possa refletir um pouquinho, analisar um pouquinho sobre como nós temos vivido, como a nossa sociedade tem se comportado, E eu espero que a gente possa aprender um pouquinho mais nessa noite. Sempre lembrando, que o nosso programa é um oferecimento de WS Festas e Embalagens, da Livraria Casa do Caminho, Polo Hotel, conforto e praticidade com economia, Maquin, venda e assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Gigavale Atacado, Camel Filtros e Ponto Sul Automóveis. Nessa noite em especial, a gente vai estar aqui com uma pessoa muito bacana, que já esteve aqui com a gente uma vez, e que vai mais uma vez conversar com a gente nessa noite aqui. Mas antes de eu passar, eu gostaria aqui de dar um alô, uma boa noite para o nosso amigo Pedro Chagas. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham pela Rádio Vivência Espírita, aqui o programa Fé e Razão e todas as afiliadas. E estamos aí, para falar sobre esse tema que é bem atual. Isso eu posso garantir para vocês. Boa noite, Antônio Custódio. Boa noite, estamos aqui mais uma vez. Boa noite a galera que está do outro lado aí, exercitando o seu poder de fazer perguntas e deixar esse programa mais dinâmico. Boa noite à bancada, os amigos que estão aqui para colaborar com a discussão. E vamos ver se a gente consegue sair da caverna hoje, efetivamente, ou vamos permanecer nela. Até o final do programa nós vamos decidir isso. Vamos que vamos tocar o programa. Boa noite, Cláudio Ferreira. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite, e abrilhantar aqui a nossa bancada. Você que já esteve uma vez aqui, e agora de novo com a gente falando um pouquinho sobre Platão. Seja bem-vindo, Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar mais uma vez, conversando aí a respeito aí de filosofia, sempre temas assim bem atuais, bem interessantes, muito longe daquela argumentação, linguagem difícil, então a gente sempre procura falar a linguagem de todo mundo, Então, boa noite Carlos, boa noite Pedro, boa noite Custódio, boa noite ao pessoal aí que vai nos assistir e esperamos aí a colaboração de todo mundo também para a gente fazer um bom programa aí que seja produtivo e acrescente para todos nós. Com certeza. Sempre lembrando também que a gente está ao vivo com a Rádio Vivência Espírita, aqui de São José dos Campos, com a Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul e também com a Rádio São Francisco de Tobias Barreto em Sergipe. O nosso boa noite também para o pessoal do chat que já está chegando aqui, Maria Lira, Antônio Bessa, lá de Araruama, falando com a gente. A Maria Lira desejando uma rica e abençoada live a todos nós. Amor, paz, saúde e luz a todos. Nossos familiares, amigos e a humanidade. Bacana, Maria. Daniel de Mello também dando boa noite pra gente. Abelardo Santiago desejando aqui boas reflexões. Maria Salete Faria. Leonice da Silva Ribeiro. Rosana Ali. Ana Isabel da Silva, e a Rosana está dizendo: meu desejo sincero e vibrações de fortalecimento ao nosso muito querido Ricardo Melo. Muito bem lembrado, Rosana. Ricardo está se recuperando muito bem. Essa semana foi uma semana muito boa, e a gente está muito feliz aqui. Até a gente comentava um pouquinho antes
de iniciar o programa, né, e da recuperação. Essa semana ele deu um salto, já conseguimos aí receber umas fotos legais. Eu mesmo estive visitando ele na semana passada. E então vamos continuar em vibrações para que ele possa aí se manter aí, né, bastante tempo. Aliás, que em pouco tempo, né, ele possa estar de volta aqui à nossa bancada e a sua família também. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui na enquete, né, a pergunta: você está na caverna de Platão? Veja bem que eu não estou perguntando se nós estamos, eu estou perguntando se você está. Tá? Então é algo para a gente poder se posicionar. Então tá aí a pergunta e vamos ver o final aqui, o que a nossa enquete vai dizer. Pedro, antes então de começar, você poderia fazer para a gente uma pequena abertura? Uma abertura, pode ser? Sim, sem dúvida. Vamos então, peço a todos aqui presentes que nos concentremos para que busquemos nesse momento essa ligação com os nossos amigos filósofos de todos os tempos, com os sábios, com todos aqueles que nos trouxeram tanto conhecimento, nosso querido Kardec, nosso querido Allan Kardec, nosso querido Ricardo Melo, que vai recebendo aqui toda hora, todos os minutos, nossas melhores vibrações. E que hoje possamos fazer um programa inspirado por todos esses nossos amigos espirituais que sabemos nunca nos abandonam, nos inspirando sempre com sabedoria, paz e amor. E eu coloquei aqui que hoje, trazendo uma frase aqui de Platão, né? Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. É isso aí, Carlos. Beleza, Pedro. Obrigado. Você sempre brilhante aí na sua abertura e sempre trazendo alguma coisa aí para remeter um pouquinho a arte para a gente, né? Pessoal, siga a gente no Instagram. A gente começou essa nossa página no Instagram faz pouco tempo, tá? Então a gente precisa que vocês possam seguir. A gente está sempre colocando lá alguns cortes, né? Algumas coisas novas lá. Então siga a gente. O nosso Instagram é fé_razão_if. E também eu gostaria de convidar a quem tiver interesse, tiver vontade. Está sendo aberto um curso básico de Espiritismo lá na Colmeia, a partir do dia 8/5. Tá? Esse curso vai ser das 16 às 17h30, todas as quartas-feiras. Então, quem tiver interesse, procura lá a Silvia Regina ou a Cris na Colmeia, tá? Para começar a fazer esse curso. Mas vamos lá para o nosso assunto de hoje. E eu vou colocar aqui então para o Custódio começar então a colocar o nosso amigo Cláudio na parede. Custódio. Fica à vontade para apertar o Cláudio o máximo que você puder. Então, o Cláudio, eu já percebi que algumas pessoas, a gente fala filosoficamente aqui em caverna de Platão, e é claro que é um tema entre nós que estudamos a filosofia bem atual, é um tema que a gente conhece bem a história qual é a alegoria, né, colocado neste mito da caverna. Mas, efetivamente, algumas pessoas não sabem, efetivamente, por que se chama mito da caverna, que alegoria é esta. Então, eu ia pedir para você, por gentileza, fazer um briefing, né, e explicar para nós e para os ouvintes, efetivamente, o que é esta alegoria da caverna, que Platão trouxe para nós através de Sócrates, evidentemente, num diálogo de Sócrates, efetivamente uma coisa muito atual. Mas que ele trouxe isto lembrando a 2.300 e poucos anos atrás, e ainda é válido até hoje este tema fantástico. Então, para muitos, realmente é difícil, muitos não conhecem, né? O que seria essa caverna de Platão, essa alegoria, o que significa isso, né? Quando a gente fala sobre a alegoria da caverna, vamos lembrar o seguinte: a alegoria já está dizendo que algo
é uma história, não é algo que nós devemos levar ao pé da letra, ou seja, é algo real. É um conto que vai nos passar algum conceito, né? Então, para quem está acostumado, por exemplo, nós estamos, né, no Espiritismo, estamos cansados de ouvir falar em parábolas, né? Jesus não falava por parábolas? O que seriam as parábolas? Histórias que ele pegava da vida real para explicar com um fundo moral alguma coisa, para que fosse mais fácil para as pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer. Então, a gente entender que a alegoria da caverna é semelhante a uma parábola, já fica mais fácil da gente entender que a alegoria da caverna é um conto que ele tenta explicar o seu método, né? Todo o livro A República, então, o mito da caverna, né? A alegoria da caverna, ele está no capítulo 7 do livro A República. A República, se eu não me engano, é o segundo maior extenso livro de Platão. Perde, acho que, se eu não me engano, só para as leis. Então, é um livro bastante denso. A gente não consegue ler esse livro numa leitura dinâmica. Nós precisamos realmente ler, concentrar, refletir, assim como as lições, por exemplo, do Evangelho, as lições passadas pelas parábolas que Jesus ensinava. Então, nós temos que ler e refletir, entender e tentar pegar o pensamento de Platão. Obviamente, nós não vamos conseguir, né, numa primeira leitura, conseguir deduzir aquilo que Platão estava querendo dizer com a alegoria da caverna. Mas o que a gente ir pegando os precedentes, como está no capítulo 7, se a gente pegar os precedentes, nós vamos ver que ele começa, né, Sócrates, ou Platão, pela voz de Sócrates, ele começa a explicar alguns conceitos a respeito de justiça, de ética, de conhecimento. Então, ele começa a explicar o seu método de como nós podemos obter o conhecimento, como nós podemos sair da ignorância e obter o conhecimento. Então, aí ele ilustra, através da alegoria da caverna, o método que ele explica anteriormente em palavras, para que as pessoas pudessem entender o processo que nós levamos de conhecimento. Então, parte-se da ignorância até o ideal, que seria o conhecimento pleno. Então, a alegoria da caverna, ele começa explicando de uma forma alegórica, de uma forma simbólica, todo esse processo de conhecimento que nós adquirimos durante a vida, né? Junto à família, durante o trabalho, na nossa vivência diária. Tudo isso é um exercício que nós estamos fazendo de conhecimento, de aprimoramento, né? E aí, com esse, vamos dizer assim, esse método alegórico, ele tenta passar justamente como nós devemos proceder para chegar de um ponto da ignorância ao ponto de ter o conhecimento, né? Esse é, vamos dizer assim, um método que ele colocou para a gente poder ter uma noção daquilo que ele explica em palavras em capítulos anteriores. Ô Cláudio, o Forcato, ele está dizendo aqui, ó, boa noite, que tenhamos um ótimo programa, mas me desculpem, eu não sei o que é a caverna de Platão. Será que você conseguiria explicar rapidamente para ele como que era essa alegoria? Sim. Bom, ele começa explicando o seguinte: imagine algumas pessoas que estão numa caverna. Essas pessoas nasceram ali, nunca saíram dessa caverna, e elas estão presas, ou seja, estão acorrentadas, e inclusive elas não conseguem nem virar o rosto para o lado. Alguma coisa bloqueia a sua visão, da forma que essas pessoas que estão no interior dessa caverna, elas só conseguem enxergar uma parede que está à sua frente. Atrás deles tem um muro. Nesse muro, um pouco atrás desse muro,
tem um fogo, uma luz que ilumina a caverna, e entre esse fogo e as pessoas, nesse muro, passam pessoas carregando objetos, de forma que a luz da tocha ou da fogueira que está lá atrás, ela faz uma projeção de sombras na parede dessa caverna. E as pessoas que estão ali acorrentadas, a única coisa que elas veem são essas sombras que ficam passando, projetadas por essa luz de uma fogueira que está lá atrás. Num determinado momento, Sócrates é uma conversa de Sócrates com Glauco, né? Que, segundo o que eu me lembro, Glauco é irmão de Platão, né? Então, essa conversa, Sócrates coloca o seguinte: imagine que uma dessas pessoas que está acorrentada, ela consegue se libertar. Ela se libertando, ela vai verificar lá atrás que aquilo que ela via em sombra são objetos reais. E a partir desse momento ele começa a sair dessa caverna, ele vê esses objetos, ele sai da caverna, ele vê a luz do sol, ele vê uma série de objetos que para ele não existiam. E aí ele é instado a voltar à caverna, né, vendo que aquelas outras pessoas estavam lá ainda. Ele percebe que tudo aquilo que ele viu era uma ilusão e ele tenta voltar à caverna para conversar com aquelas pessoas que estão lá e mostrar para elas que tudo que elas estavam vendo antes é uma ilusão, né? Essa é, em suma, em resumo, a alegoria da caverna. Tá. Teve várias pessoas aqui, por exemplo, deixa eu só voltar aqui pro chat que eu acabei saindo um pouquinho. O Antônio Bessa está dizendo, deixa eu só voltar a imagem. Pronto. O Antônio Bessa está dizendo assim: acho que estamos todos na caverna, mas alguns com os olhos abertos, ou pelo menos tentando ver e ouvir com a razão, fortalecidos pela fé. E o Abelardo, ele está perguntando: podemos dizer que o ser humano tem regredido constantemente, a ponto de estar cada vez mais vivendo como um prisioneiro da caverna, apesar de toda a informação e todo o conhecimento que temos? Pode falar você, Custódio, um pouquinho. Então, bom, primeiro, só vive na caverna. Vamos pegar sempre a alegoria como exemplo, evidentemente, né? Essa alegoria, essa história é interessante e assim, vamos imaginarmos, né, que alguns de nós possa estar lá acorrentados ainda e com a visão da parede, verificando, olhando somente sombras, né? Esta caverna existe, ela existe. Eu posso estar nela ou não. Estar nela ou não é uma decisão exclusivamente de cada um de nós. É claro que ficar dentro da caverna, estar dentro da caverna, é muito cômodo, é extremamente cômodo, porque você não tem que pensar, você não tem que raciocinar em nada, você não tem que imaginar qualquer tipo de objeto, você somente enxerga aquilo que algumas pessoas propõem passar atrás de você, projetando uma sombra, ou seja, você somente enxerga sombras e ruídos que eventualmente aquelas pessoas que estão lá atrás, ao passar, geram ruídos na conversa tal, que viram um eco, né? Imaginando uma caverna. Então, como é que você permanece na caverna ou quando você sai da caverna? Permanecer na caverna é cômodo, você não precisa se mexer, é simplesmente continuar acorrentado e observando lá as sombras que passam na parede. Para sair da caverna, existe um exercício muito forte de cada um de nós. O exemplo clássico é aquela pessoa que saiu da caverna, segundo a alegoria, e que ao dar a volta, sair da caverna e pular o murinho lá, e ela percebeu que tudo que era visto dentro da caverna era uma ilusão, era sombra, que a realidade estava fora da caverna. E a partir daí, a realidade
é mais pesada, é mais dura. Ela teve que estudar, ela teve que trabalhar toda a mente e se adequar a um novo ambiente. Entender o que é o sol, entender que a luz do sol é diferente de uma luz da fogueira, entender que as pessoas que estavam passando lá estavam levando objetos materiais, físicos no seu ombro, e que aquilo era a realidade. A sombra daquilo, embora fosse sombra de um objeto real, poderia parecer algo diferente daquela realidade. Ou seja, você estava vendo sombra de algo material que poderia não ser exatamente a matéria que estava passando atrás do muro. Existe um exercício muito forte, ou seja, você tem que adquirir conhecimento para você sobreviver a esta nova realidade. Então, quem quer sair da caverna? Quem quer sair da caverna precisa exercitar esse conhecimento fora da caverna. Quem não quer sair da caverna não precisa exercitar nenhum tipo de conhecimento e ficar incluso, né, recluso e incluso dentro desta caverna. Então nós não estamos na caverna efetivamente como um todo. Podemos estar, mas não estamos nela. E quem está, efetivamente, só está por comodismo, puro comodismo. Eu posso sair da caverna a qualquer instante, sair dela. A nova contribuição agora é a gente discutir o que é esta caverna nos dias de hoje. Então, a alegoria da caverna lá em 300 e poucos anos antes de Cristo, era esta caverna muito bem feita na alegoria, né? Dita na alegoria. Mas a caverna de hoje é uma caverna um pouco diferente. E nós vivemos, ou não, nesta mesma caverna, nessa atualidade, com toda a tecnologia que nós temos, da mesma maneira como aqueles que estavam presos por correntes lá naquela época. Agora sim, é uma discussão, onde eu estou? Estou dentro desta caverna, acomodado, ou estou fora da caverna, tentando mostrar para mim e para o mundo que aquilo que está dentro da caverna é mera ilusão. Uma questão interessante, né? Antes de passar para você, Cláudio, eu estava mostrando atrás na televisão, atrás do custódio, lá tinha o... Eu vou até voltar um pouquinho para vocês poderem ver, né? Então lá na televisão está lá a ilustração da caverna, para quem quiser dar uma olhadinha. Aparece meio pequenininho no vídeo aí, mas dá para ter uma ideia mais ou menos, né? A gente vê que lá fora tem alguém que saiu da caverna. E quando essa pessoa sai da caverna, ele volta para contar para os outros sobre tudo aquilo que ele vê. E as pessoas acabam não acreditando, né? E ele acaba sendo morto por essas pessoas. Então, a questão que a gente coloca e responder, tentando ajudar a contribuir na pergunta que o Abelardo faz, se nós estamos cada vez mais dentro da caverna, é muito relativo, né? Porque eu acho que o fato de eu perguntar se eu estou na caverna já mostra que um pouquinho de lucidez, né, nisso aí. Então, eu imagino que talvez há algum tempo a gente estivesse mais aprofundado sem saber da existência dessa caverna. Mas hoje, talvez, né, como o Custódio falou, talvez a gente já consiga ter alguns lampejos de lucidez. Mas como que eu poderia, Cláudio, definir o que é essa caverna? Então, beleza, lá para o Platão, ele coloca esse mito. E a caverna aqui do século XXI, o que seria? Eu penso que cada um tem a sua própria caverna, né? Então, nós temos a nossa caverna particular e a gente tentar entender assim, é uma alegoria, então a gente não pode levar ao pé da letra, no literal, essa caverna. Então, todos os detalhes que são contados na alegoria são todos alegóricos também. Então, é colocado, por exemplo, as pessoas estavam presas acorrentadas. Que correntes são essas? Eram correntes reais? É a corrente do nosso próprio pensamento. Então, à medida que a gente consegue se libertar de certos pensamentos, se a gente consegue mudar, né, o nosso comportamento, nós estamos quebrando algumas correntes. Então, essa caverna nossa é particular, é do dia a dia. Podemos viver um trabalho estressante,
vamos para casa, a gente trabalha, volta, a gente só trabalha, não faz mais nada, não pensa, não lê, né? Não estuda, não procura conversar. Nós estamos vivendo numa caverna. Então, existem formas muito particulares de cada um vivendo numa caverna. Então, eu, assim, vivi também um tempo assim, né? Eu praticamente só trabalhava, ia para casa, não queria saber de nada. A partir do momento que eu comecei a procurar estudar, pegar uma orientação dentro do espiritismo, eu começo a quebrar essas correntes. Então, a partir do momento que cada um de nós começa a se conscientizar, né, que existe outras possibilidades, que existe outras formas da gente viver no mundo, né, nós estamos aos poucos percebendo a caverna que nós estamos. E aí, a partir desse momento, a gente consegue perceber que estamos na caverna. Pelo conto, né, as pessoas nasceram na caverna, ou seja, elas não sabiam que estavam na caverna, né, como o Custódio colocou. Então, elas entendiam, né, que ali era o lugar onde elas nasceram, estavam vivendo e não sabiam que estavam numa caverna. Então, a gente vive isso muitas vezes no nosso dia a dia. A gente pensa que está levando uma vida realmente produtiva, mas realmente estamos acrescentando alguma coisa para nós mesmos. Ou a gente só está trabalhando, ou está vivendo mecanicamente, estamos acrescentando alguma coisa. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber isso, começa a reparar em nós mesmos, nós começamos a perceber essa caverna que nós estamos. Então, é o nosso cotidiano, é a nossa vida. Estamos cada um na sua própria caverna. Inclusive, se a gente pegar, por exemplo, as bolhas, né, que a gente vive, tem muito a ver, né, com esse pensamento de caverna, né? Porque muitas vezes eu vivo dentro daquela minha bolha lá na rede social, ou mesmo a bolha de amigos, né? E eu acho que aquilo ali é um mundo, né? E eu não consigo imaginar, né, uma linha de pensamento fora daquilo. Então, a pergunta que eu faço, talvez uma pergunta de gente chata, será que um dia eu vou conseguir sair da caverna, né? Porque às vezes eu saio de uma caverna e entro em outra, achando que eu já encontrei a luz, mas na verdade é só uma extensão daquela caverna, né, que eu saí. E nesse mundo que a gente vive hoje, de extrema polarização, de muito acesso àquilo que é virtual, eu tenho mais possibilidades até de ficar cada dia mais, né, enfiado nessa caverna aí, né? Então é fazer uma reflexão muito interessante mesmo, né? Porque enquanto eu estou na minha bolha, eu estou perdido nas minhas ideologias, seja ela quais forem, dentro do meu mundo religioso. Então a gente cria muitas vezes um mundo que é nosso, né? Então ali eu acho que aquela ali é a grande verdade, a grande realidade, né? Então, Platão, lá na época dele, o que o Platão dizia? A forma de você sair da caverna é pela filosofia. É claro que ele está puxando sardinha e nós vamos também puxar a sardinha aqui para a nossa brasa. Mas não pela filosofia em si. Mas vamos entender o que é a filosofia e como você sai da caverna pela filosofia. A filosofia é uma forma de você questionar aquilo que está acontecendo com você e com as outras pessoas com relação a você, ao teu mundo, o mundo em que você vive. E a filosofia é uma maneira provocativa de você obter respostas ou não, simplesmente fazer a pergunta e deixar que a pergunta te invoque a provocação de você buscar conhecimento para responder essas perguntas. Quando você faz essas perguntas para você, ou você se autoprovoca, eu gosto mais da autoprovocação, mesmo que a pergunta não tenha resposta em você, você vai buscar, você deve buscar as respostas. Ao buscar, você aumenta o teu conhecimento. E aumentar o teu conhecimento significa que você está realmente dando um passo a mais para sair da sua caverna. E ao sair da caverna, você deve continuar a fazer esses mesmos questionamentos, porque senão como o Carlos disse, você vai entrar numa outra caverna. Então você sai de uma e entra noutra. Evidentemente, você provavelmente vai entrar numa caverna um pouco mais organizada do que aquela primeira que você estava. Mas
elevada, mais evoluída. Mas não importa, continua sendo uma caverna ainda. Então, essa caverna que provavelmente a gente vai estar sempre, ela está sempre num processo de evolução. E você está junto nesse processo de evolução a partir dos conhecimentos que você vai adquirindo ao longo do tempo. Você sai da caverna, adquire conhecimento. Se você continuar na sua mesmice, você entra na outra caverna ou permanece numa outra caverna e você vai ser questionado novamente. Você sai e vai aumentando o teu poderio em termos de conhecimento até que você se ilumine efetivamente, entenda efetivamente que essa caverna te faz mal. Você precisa realmente tomar atitudes com relação a estar fora dela a partir do conhecimento que você precisa. Conhecimento é primordial, não tem como você sair disto. Não tem, é primordial, é assim, é taxativo isto. É claro que Platão falou do filósofo que era realmente a pessoa, o personagem que busca o conhecimento para a sua própria vida. E ao fazer isso, a gente tem a possibilidade de auxiliar pessoas a também sair da caverna. A partir dela, evidentemente, mas eu posso auxiliá-la, né? Dando alguns pitacos, iluminando, né? Alguns caminhos para que ela possa trilhar o caminho dela do conhecimento. Indicando o programa Fé e Razão para ela assistir. Por exemplo, o Pedro está dando uma dica fantástica aqui. Por exemplo, eu gostaria de até voltar um pouquinho, viu, Carlos? Porque assim, quando o Cláudio fala, esse prisioneiro que ele escapa, é interessante a gente ver uma observação que vai ser colocada ali. Então ele escapa, ele vê o que acontece dentro da caverna, e quando ele vai sair, a luz ofusca ele de uma maneira bastante severa, né? Isso é bem destacado. O Cláudio trouxe a República aí, né? E é bem destacado no capítulo, né? Por isso que é interessante fazer a leitura do capítulo. E o que é essa luz solar, né? É o que o Custódio está falando, né? Quando o conhecimento chega para você, quando essa luz que vai ser representada, o bem, a necessidade de eu fazer o bem. É interessante também eu voltar um pouquinho mais, até antes de chegar no mito da caverna. A gente vai ter, em outros capítulos, sendo delineada aí um campo onde vai crescendo, né? A cada capítulo ele vai contando uma história, vai falando sobre o amor e fala sobre a justiça. Inclusive eu mencionei num dos programas atrás, né, sobre o Anel de Giges, né, que é um pastor extremamente honesto, uma comunidade onde todos são honestas, e ele, no túmulo de um cavaleiro, ele descobre um anel muito bonito, coloca no dedo, e um belo dia ele vira o anel para dentro e fica invisível. E a partir do momento que ele fica invisível, ele começa a fazer atrocidades, ele começa a ver as mulheres sem roupa, a fazer os inimigos tropeçarem, vai fazendo ali as suas coisas. Por quê? Se a gente for ver a questão do plano das ideias e do plano físico, então quando eu estou no plano do pensamento, eu sou um. Quando eu coloco esse meu plano em execução, eu sou outro. Então, a partir do momento, se eu posso esconder tudo, Platão, né? Platão está dizendo ali que eu vou me corromper. Então, a busca pela justiça, que vai ser praticamente aí o tema, a busca pela justiça, ela vai ser confrontada nesse mito, vai evoluir para os outros mitos. E Platão vai dizer para a gente que o ser humano, para ele ter um salto, para essa saída da caverna realmente ocorrer, ele precisa ter o amor à justiça. E não praticar a justiça por uma convenção de uma sociedade ou por uma conveniência de um dado momento. Ou seja, né? Eu não roubo porque está todo mundo vendo, está cheio de câmera aqui. Mas se não tivesse
Então, quando esse ser ele sai da caverna, ele é ofuscado por tudo isso, que vem o conhecimento, vem a busca pela sabedoria, vem a prática do bem, mas não o bem que eu imagino que seja o bem, porque Platão ele vai dizer pra gente que a maioria das pessoas imagina que o bem é aquilo que faz bem para elas, e não o bem para a maioria, para a comunidade, para o todo. E aí a gente vai criar uma série de fatores e de cavernas particulares que vão nos levar aonde? Aonde a gente quer estar. A essa zona de conforto, as nossas paixões, aquilo que a gente mais gosta, aquilo que me agrada, aquilo que agrada a minha família. Se eu peço para alguém descrever uma árvore, por exemplo, talvez ele não vá descrever o ser árvore, mas ele vai dizer que a árvore tem folhas, por que ela é útil, porque ela vai me fazer sombra, porque ela vai me dar frutos, porque ela vai me fazer... Então eu vou sempre olhar a árvore como algo que vai me servir. Utilitarista. Não analisar o ser em si. Se a gente não consegue fazer isso com as árvores, como é que a gente faz isso com os seres humanos? E uma coisa interessante também, a gente toma um certo cuidado para não, ao invés de achar que está saindo da caverna, a gente está cada dia se enfiando mais na caverna, né? Sim. Porque se eu acabo, por exemplo, vocês falaram de conhecimento, e é claro que não foi nesse sentido que vocês falaram no sentido amplo. Mas quando eu fico mergulhando ainda mais dentro daquilo que eu sei de restrito, né? Então, eu não sei se eu sou claro, por exemplo. Então, eu tenho uma determinada linha de pensamento. Então, quanto mais eu mergulho naquela linha de pensamento, mais eu estou entrando na caverna. Então, quando o Custódio, o Pedro e o Cláudio falam no conhecimento, eu imagino que aquilo que vocês falam é de um conhecimento amplo, né? Um conhecimento eclético, para que a gente possa enxergar outras possibilidades. Uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer, por exemplo, se eu vou ter um programa, se eu vou ter uma aula, alguma coisa que fale sobre um determinado assunto, é sempre bom a gente ver o que os detratores falam sobre aquele assunto. Porque senão eu vou estar sempre enxergando só uma via, né? Então, é essa amplitude, né, o Cláudio? O conhecimento dialético. Ou seja, o caminho do conhecimento. Você ter a capacidade de aceitar contraposições, é você analisar diversos vieses, vamos dizer assim, diversas informações e procurar um caminho, né? Um caminho alternativo, ou seja, um caminho que você possa trilhar sem ser extremista. Ou seja, um caminho dialético com um caminho que você agregue o conhecimento. Que não seja algo que vá apenas te trazer vaidade, orgulho, e que não vá alienar as outras pessoas também de algumas coisas. Então, esse que é o caminho do conhecimento. E eu achei até interessante, né, essa questão que as pessoas estavam ali, né? O Pedro até falou o termo interessante que é zona de conforto. Isso é um chavão que a gente tá careca de saber que todos nós temos a nossa zona de conforto. Então, quando a gente sai dessa zona de conforto, qual que é a primeira reação nossa? É não gostar, porque a gente tá tranquilo ali. Então, a gente pegando a alegoria. Quando o Sócrates coloca que o prisioneiro, um deles foi libertado ou se libertou... Platão, né? Sócrates no diálogo, né? Então, quando ele coloca que o prisioneiro se libertou, qual a primeira reação dele? Ele não gosta de sair da caverna, porque é colocado lá que ele é obrigado a sair da caverna. Né? Ele é obrigado por quê? Porque ele não está querendo sair. Porque para ele, a princípio, ali está tranquilo. Aquilo ali é a área dele. Ele não está sentindo dor, não está sentindo nenhuma desconformidade. Então, para ele ali está tranquilo. Ele está vivendo muito bem. Então, ele é obrigado a sair dali. Ele é obrigado a ver a luz. Ele é obrigado a sair da caverna. Então, esses são os termos que coloca lá. Por quê? O que ele está querendo dizer? Que muitas vezes nós estamos nessa zona de conforto e a gente não quer sair.
Então precisa acontecer alguma coisa para a gente sair dessa zona de conforto e ver as outras coisas que nós não estamos querendo ver. Porque esses grilhões, essas correntes, é o que nos amarra, é a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa zona de conforto nos amarra ali. Então, muitas vezes nós precisamos que aconteça alguma coisa para a gente sair dessa zona de conforto e a gente perceber as outras coisas. E aí, quando ele chega lá em cima, que ele vê a luz, que aí ele se deleita, né, com a luz, ele vê o quão iludido ele foi esse tempo todo. E aí ele percebe, né? Ele, vamos dizer assim, ele compreende esse bem, né? Que o Pedro colocou tão bem aí, que o bem não é se sentir bem. É algo muito mais acima, é algo muito mais supremo, né? O bem para que todos usufruam, ou seja, é um estado de espírito, vamos dizer assim, estar bem, estar com as pessoas também estando bem. Então, aí ele percebe, aí ele quer voltar, né, para poder alertar os seus amigos lá, olha, vocês também estão tão iludidos quanto eu estava, né? Será que muitas vezes, só um pouquinho, Pedro, os amigos, porque a gente sempre se coloca no lugar do cara que saiu da caverna e veio avisar os amigos. Vamos inverter essa situação. Será que não tem uns amigos que já saíram da caverna e vieram me alertar? E eu falei, rapaz, esse cara tá doido. Olha como ele tá falando bobagem. Né? Porque é muito fácil quando a gente imagina, pô, eu sou o cara que saiu da caverna. Né? Mas, poxa... É interessante, viu, Carlos? A gente vê, por exemplo, essas sombras que estão sendo projetadas na parede, elas estão sendo projetadas por alguém, correto? Certo. E que hoje a gente poderia chamar dos formadores de opinião. Porque o ser humano, ele tá aí, ele tá fazendo um monte de coisa, mas, na verdade, a gente, às vezes, tem preguiça de se aprofundar um pouco mais. Se um de nós aqui nessa sala retornasse a 2000 anos para uma máquina do tempo e contasse as maravilhas que nós temos hoje, luz elétrica, né, eletricidade, carro movido a combustão, e se o cara falasse pra gente, faz um aí pra gente ver, então... Aí eu vou falar assim, não, mas é que lá tem o cientista. Se o cara mandar fazer um prendedor de varal, eu já não ia saber. Né? Tem o cientista que faz isso, tem o estudioso X que faz aquilo. Ou seja, eu sei que essas coisas acontecem, mas de uma certa forma, eu me coloco numa posição em que se alguém não criar, eu também não vou criar. Quando eu saio da caverna, eu penso que eu estou me aprofundando para buscar a fazer essa transformação interna e também buscar entender melhor os mecanismos da vida e de tudo que me cerca. Então, né? indo ao encontro disso que você está falando, Pedro, a Marina deu uma boa noite para a gente aqui, o Ederval Freitas de Matos também, né? E o Abelardo, ele está dizendo aqui, entrar nessa caverna é uma decisão de cada um de nós ou é porque estamos acorrentados? Então, como a própria alegoria diz que nós nascemos na caverna, diz a alegoria que aquele pessoal que estava acorrentado nasceu na caverna. E eu faria a mesma alegoria em que nós também nascemos nessa caverna. E essa caverna é construída para que a gente entre num processo de conforto, né? Zona de conforto. E a gente vai se acomodando nisso. E nós somos provocados ao longo da nossa vida a saída desta zona de conforto. E eu decido quando sair. Ou eu decido o quanto eu quero permanecer lá. Em alguns momentos eu fico iludido, eu vou sendo iludido pela sociedade que compõe o meu entorno, aquela turma que vive em torno de mim. Se eu for continuar na ilusão e gostar dessa ilusão, esta caverna me faz muito bem. Mas essa saída, só botando fogo no que você está dizendo, será que ela é um livre-arbítrio
Ou ela é um determinismo para eu sair dessa caverna? Então, existe uma provocação. Eu gosto de falar da provocação. Você, em alguns momentos, nós somos provocados a fazer alguma coisa. Essa provocação, ou eu pego essa provocação e trabalho isso no sentido de entender que eu preciso entender a provocação, ou simplesmente fico irritado com a provocação e continuo na caverna. Então, eu sou convidado, ok, e tenho lá um amigo que já saiu da caverna e voltou para cá e falou assim, cara, você precisa fazer tal coisa que é muito legal, vai lá, é um curso, ou é uma escola, ou é um aprendizado que você seria interessante para você, e você fala, não, cara, eu não tenho tempo a perder, eu gosto muito mesmo é participar com os meus amigos lá na cervejada, bater uma bolinha final de semana, tal, tá tranquilo. Não vai falar do Corinthians, pelo amor de Deus. Aonde ainda não. É no Corinthians ali. Essa zona de conforto aí tá muito boa, hein? Então, essa zona de conforto eu vou passando a vida, eu vou deixando com que este prazer momentâneo me corrompa. E eu não saio, eu não vou buscar informação, eu não vou buscar respostas para algumas coisas que estão em mim e que eu não preciso dela. Eu simplesmente deixo passar, né? Então, eu vivi na caverna, eu nasci na caverna e eu sou provocado a sair ao longo do tempo. Em todo tempo, eu sou provocado a sair. Eu não posso dizer que isso é predestinado a sair, mas nós somos provocados pelo livre-arbítrio. Eu preciso tomar decisão própria disso, mesmo porque, se a gente voltar na alegoria, o cara que saiu e depois voltou, ele voltou todo entusiasmado, mas aquele pessoal que estava acorrentado, ele tomou decisões pelo próprio livre-arbítrio, dizendo, isso é bobagem, você é louco, você não está fora de si, eu não vou dar a mínima para você. É o livre-arbítrio. O que precisava desses caras que estavam presos tomar decisões? É ele se libertar e sair pela própria decisão, pelo próprio livre-arbítrio. E se ele fizesse isso, provavelmente ele saía, e aí a decisão de voltar ou não, ou de continuar lá fora, também continua sendo o livre-arbítrio dele. É o mesmo que acontece com a gente. Eu tomo decisão de sair da caverna, pular o murinho e ficar lá fora, atrás de um mundo diferenciado, onde eu vou ter agora um esforço danado para compreender esse novo mundo. E a cada vez que eu compreendo, eu vou precisar de obter novos conhecimentos para compreender um pouco mais além. Então é um processo contínuo que não para jamais em algumas pessoas. Outros, zona de conforto, e eu fico lá no meu sofazinho, assistindo Netflix, ou assistindo qualquer outra coisa, streaming, qualquer streaming do mundo aí, e me acomodo. Embora eu seja provocado ainda constantemente, eu não quero saber dessa provocação e eu coloco isso à margem e vou cuidar da minha vidinha tradicional como eu bem quero. Puro livre-arbítrio. O Antônio Bessa está dizendo, acho que estamos na caverna, pois convivemos com todos aqueles que ainda não viram o mundo. Podemos ter saído e visto a realidade, mas voltamos a conviver com a ilusão. Muitas vezes é isso mesmo, né, Bessa? Porque a gente dá aquela saidinha, mas você fala, não, mas aqui estava mais gostoso, né? Aqui onde eu estava melhor, né? E aí o Bessa continua, enquanto encarnados em um mundo de provas e expiações, estaremos entrando e saindo nessa caverna. E enquanto eu estiver à altura desse mundo, porque uma coisa, Bessa, que eu imagino é assim, se eu estou no mundo de provas e expiações é porque a minha capacidade intelectual e espiritual é essa. E eu só vou migrar para um mundo melhor ou continuar no mundo regenerado se eu aumento essa minha capacidade. Não tem, na minha opinião, não tem outra forma de permanecer, né? Ou seja, é despertando a consciência. O que é sair da caverna? A consciência desperta. Viu, Carlos? Desculpe, não sei se você terminou seu raciocínio, mas eu penso que né, nós espíritas aqui podemos até encarar a caverna como um corpo físico, né? Onde eu venho, né? O espírito vem se tornar ali o prisioneiro e cabe a mim
sair dessa caverna, mas sair no sentido real, realmente captar essa ideia de justiça, captar essa ideia de bem, para que eu possa realmente sair dessa caverna de uma vez por todas. Então, e é um processo de maturidade, porque, por Sim. exemplo, se eu chego para uma criança e pergunto a ela, né, não precisa ser muito criança não, viu? Se você chega, por exemplo, para um menino, por exemplo, de 10 anos, 12, e na maioria, na média, tá? Eu sei que existem exceções, e fala assim, você quer continuar estudando ou você quer jogar videogame? Entendeu? A maioria vai dizer, não, vou jogar videogame. Né? Porque é muito mais gostoso de fazer. E esse menino só vai atentar para aquilo que deve ser feito quando ele tiver maturidade. Então, enquanto eu não tenho essa maturidade moral e espiritual, eu continuo na minha zona de conforto. À medida que eu começo a amadurecer, agora sim, eu sozinho vou procurando essa saída para a caverna. Né? Eu vou perguntar, daqui a pouco eu estou perguntando, né, Cláudio? Pô, você não sabe onde que eu saio disso aqui? Né? Então, aí a gente mesmo vai buscando. Então, eu imagino, não sei se você concorda, que é um processo de amadurecimento, né, que a gente vai tendo. Sim. Você falou até aí da criança, adolescente, né? Eu lembrei muitos anos atrás, né, que eu leio a Folha de São Paulo, sou assinante da Folha de São Paulo, 30 anos, então eu leio o jornal todo dia. E eu lembro de um episódio que falava sobre as escolas públicas, né? E aí a reportagem entrevistou um menino que não estava indo na escola, né? Por quê? Por que você não está indo na escola? Porque lá não tem lugar pra gente jogar bola, não tem lugar pra gente empinar pipa. Então eu fiquei pensando, olha, a escola é para estudo, para aprendizado, né? Ou é para diversão apenas? Então, eu penso que assim, quando ele coloca na alegoria lá que ele é obrigado a sair, ele é obrigado a se levantar, ele é obrigado a olhar para a luz, são essas circunstâncias que acontecem na vida da gente que tira a gente desse conforto, né? E é uma oportunidade que a gente tem, né, de poder aprender e acrescentar um pouco mais no nosso conhecimento. Então, quando a pessoa chega, olha, você foi convidado ali para assistir uma palestra sobre filosofia. Não, filosofia é coisa chata, vai ficar só esse papo furado, blá, 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 blá. E aí a pessoa continua naquela vida, sem entender ali que seria uma oportunidade de ele perceber que a filosofia é um instrumento muito útil para a gente se conhecer. Então, para a gente começar a sair dessa caverna, a gente precisa se conhecer. Então, a gente precisa ter realmente essa vontade, essa coisa que é nossa, da nossa iniciativa. Então, as pessoas não vão carregar a gente a vida toda. Se a gente não quiser sair dessa caverna, a gente vai ficar. Então, a gente precisa ter a nossa iniciativa de sair dessa caverna. Só que a gente precisa realmente ter esse amadurecimento de entender, né, que a gente está numa circunstância ali que não vai produzir nada para nós. E se a gente quer, né, eu achei até interessante o Bessa colocar a questão aí do planeta de provas e expiações, né? Vamos colocar assim, o nosso planeta é essa caverna macro, que todos nós estamos mergulhados. E cada um está tentando aí se libertar da sua corrente, né? E poder sair dessa caverna. Então é algo que é individual de cada um. É um progresso que depende realmente da maturidade de cada um. Uns vão conseguir antes, outros vão só depois. Mas realmente é um processo individual. A Rosana está dizendo que sair, ela fala, boa, Custódio, acho que foi algo que o Custódio citou um pouco atrás, sair da minha caverna para mim é ter maior consciência de mim, é trabalhar minhas questões, minhas descobertas sobre mim mesma. É isso, né, Custódio? É isso mesmo, cada vez que você se conhece, a sua autorreflexão, na filosofia a gente excita as pessoas a fazer a autorreflexão, se autoconhecer. É o conhecimento de si próprio, né? Aquilo que Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo. Conheça você mesmo. Então você tem que se autoconhecer. E não tem outra forma de você se conhecer através
de conhecimento, ou seja, de aquisição de conhecimento. A gente bate muito nessa história de conhecimento, mas ela é importante, ela é primordial para que você se conheça. Quando você se conhece, fica muito mais fácil de você entender a caverna em que você está, se eventualmente você está numa caverna. E quando você está, é muito mais fácil de você também sair dela e entender o mundo lá fora. E fica muito mais fácil de você, se eventualmente você retornar, por comodismo, retornar à caverna, você entender por que você retornou e saber que você tem que sair dela novamente. Então, quando você se conhece, esse processo fica muito mais fácil, essa caverna fica dinâmica para você. Você pode entrar e sair, num processo muito, muito fácil, né? Muito fácil, porque você se conhece a partir do conhecimento adquirido através de você e através do livre-arbítrio. É você que decide isto, não é ninguém que decide por você. Você pode ser indicado, você pode receber dicas, mas a decisão efetivamente do que fazer é sempre, absolutamente sempre. Nós somos responsáveis absoluto por aquilo que nós fazemos. Ficar na caverna ou sair da caverna. Essa responsabilidade é absolutamente nossa, minha e de cada um de nós. A Maria Salete, ela está perguntando, será que para aqueles que estão no poder é conveniente a maioria estar na caverna? Eu vou começar eu falando sobre isso, depois eu vou passar para vocês. Muitas vezes aqueles que estão no poder também estão na caverna. Né? Só que eles acham que mandam na caverna. É o chefe da caverna. É o chefe da caverna. Então, o que é importante? A gente vive dentro de uma sociedade, por exemplo, que tem os meios de comunicação. E hoje, por exemplo, você tem cada emissora, cada mídia, né? Agora mesmo o Cláudio citou lá um jornal, Folha de São Paulo. Então, todos os jornais, todas as mídias, todas as TVs, elas têm um pensamento que elas querem me vender, certo? E hoje o que eu faço? Eu procuro aquele que me agrada. Então, se eu vou para um determinado meio de comunicação, aquele meio, ele não fala aquilo que eu gostaria de ouvir, eu vou para outro. Não é assim que a gente faz? Exatamente. Só que o que eu deveria entender, aquele meio de comunicação, muitas vezes, ele não está falando aquilo porque ele acredita naquilo. É porque ele está ganhando dinheiro com o patrocínio de algumas pessoas que gostam daquele tipo de ideia. Né? Então, muitas vezes, essa decisão fala, poxa, mas aquele que está no poder, ele quer que eu saia da caverna? Ele não quer. E esse poder que você está falando, Salete, ele está ligado, por exemplo, à política, mas também está ligado às religiões. Mas ele não quer que você saia, Carlos, da caverna em que ele está. Isso. A caverna própria dele. Exatamente. Porque se você sair da caverna dele, ele vai ficar muito bravo. Porque o opositor dele, né, com outro poder, quer que você entre na caverna dele. São 2 ou 3 ou N cavernas que existem e cada um puxa a brasa para sua caverna. Puxa você para a caverna do outro. Cabe a você decidir, primeiro, em que caverna entrar. Segundo, como entrar nessa caverna e qual é o seu posicionamento dentro dessa caverna. E questionar outras cavernas. Você pode visitar outras cavernas. Fazer visitas e falar assim, nossa. Questione. Sejam filósofos em potencial. O filósofo questiona as coisas, mesmo, já vou repetindo, mesmo que não obtenha respostas. O próprio questionamento te faz buscar conhecimento. Então, esse é o conhecimento dialético que o Cláudio falou. Exatamente. Né, Cláudio? Porque muitas vezes eu só fico ouvindo quem concorda comigo. É o algoritmo, né? Exatamente. É a questão do algoritmo. É interessante a gente ver que na época dessa obra, a Grécia passava por transformações, né? Logo depois de Péricles, viria um tirano, né? A governar, me fugiu o nome agora, mas Platão ele vai falar que o governo deveria ser feito pelo mais sábio. Sim. Só que aí ele vai fazer uma crítica que eu acho perigosa, mas é uma crítica ali à democracia. Do problema da democracia é que nem todo mundo estava preparado para eleger o mais sábio. E aí entrava aqueles que buscariam o voto popular através das barganhas, né?
E né, ainda bem que hoje não é mais assim, né? Isso foi há 2.300 anos. Então, e ele dizia que a partir do momento em que havia essa liberdade de escolha, você tinha 50% de chance de eleger o tirano, como 50% de chance de eleger o sábio. Só que o sábio, aborrecido com todo esse problema que era gerado para ele acabava não querendo entrar nesse jogo. E aí é que vem esse lado da gente, que ele vai falar sobre esse amor à justiça, que o sábio precisaria ter, que cada ser humano precisaria ter, porque realmente é muito difícil. A gente vai construindo várias cavernas, e agora com essa questão do algoritmo, o algoritmo ainda me guia cada vez mais profundo dessas cavernas. Então, e eu continuo nela muitas vezes sem questionamento, né? Então eu fico ali dentro daquela... Vamos pegar aqui no aspecto religioso, por exemplo, né? O aspecto político, o aspecto religioso. Então, o que eu estava dizendo aquela hora? Então, por exemplo, nós todos, a maioria da nossa audiência e todos nós somos espíritas. Eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente fique brava comigo. Mas se eu estudar só espiritismo, eu vou estar cada dia entrando mais nesse mundo, sem ver o que está fora. Né? Então, é claro que eu tenho que estudar espiritismo, porque eu sou espírita, eu quero conhecer cada dia mais a doutrina, mas eu também não posso deixar de ter um olhar mais amplo, né? Para outros assuntos, para outras questões e até mesmo para outras religiões. Né? Mesmo então, na doutrina espírita, né, Carlos, a gente precisa, como você estava falando anteriormente, vamos dizer, a gente tem um respeito profundo com o Chico Xavier, né? Estamos no estúdio Chico Xavier, aqui da Rádio Vivência Espírita. Mas a gente também precisa ouvir quem critica o Chico Xavier. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi uma crítica da Super Interessante sobre o Chico Xavier, eu fiquei revoltado. Mas depois você começa a pensar, você fala, não, eu tenho que ouvir o outro lado também. Eu tenho que ouvir para realmente eu entender isso. Então é isso. Se eu só me aprofundar nas obras espíritas, e principalmente naquelas que eu gosto, né, sem também ouvir os detratores do espiritismo, sem também ouvir o porquê que aquelas pessoas pensam daquela forma, a gente tem essas questões aí de alguns livros que foram adulterados, de outros livros que talvez se falasse do espiritismo de uma forma que tratasse as raças primitivas com racismo. Então a gente precisa ver por que esse detrator, por que essa pessoa também chegou a essa conclusão. E ouvir. Aí eu vou ouvir essa pessoa, mas e aí eu vou tirando conclusões, porque muitas vezes eu só fico ali, dentro daquele caminhozinho. É interessante, porque algumas aulas de escola de aprendizes que eu vou fazer, o pessoal às vezes se surpreende, né, quando eu falo, olha, o espírita ele não tem só que ler as obras espíritas, tem que ler a Bíblia também. Qual o problema? O evangélico lê a Bíblia e para ele ali é algo sagrado. Para nós, não é algo sagrado. Mas ele traz um monte de informação que é interessante, que é importante a gente conhecer, né? E aí eu lembrei que eu não me lembro do bispo, mas é um bispo que viveu na Idade Média, século XIII, por aí. As pessoas se surpreenderam que ele estava lendo obras islâmicas, né? E aí o pessoal, né, falou, mas por que você está lendo coisa aí dos muçulmanos, né? Nós somos cristãos, né? Eu falei, não, a gente tem que aprender a respeito deles para saber o que eles estão pensando. Principalmente o que eles estão pensando em relação a nós. Então a gente tem que ter esse ecletismo, não é só ler só o espiritismo, porque a gente acaba se fanatizando muitas vezes sem perceber. Mas a gente tem que conhecer as outras religiões. Eu tento estudar a respeito do Islã também, né? A respeito das religiões orientais, a respeito de catolicismo, evangélicos. Nós temos que ter esse leque de conhecimento para a gente também procurar entender o lado do outro também. Você quer ver uma coisa interessante que você falou, Cláudio? E a gente vai por esse caminho. O cara espírita, ele tá domingo lá comendo churrasco com o cunhado, que é evangélico, e ele tá dizendo pro cunhado dele, mas como que você não acredita na comunicação dos espíritos? Isso é algo natural. Se ele estudar um pouquinho da religião do evangélico, o que ele vai observar? Que pro evangélico, quando a maioria, na média, tá?
você morre e dorme até o julgamento final, até Jesus voltar. Poxa, mas se você morreu e está dormindo, como que tem comunicação? Não pode ter. Então você está mexendo em algo que é básico para ele. Né? Então, e por quê? Porque às vezes eu não tenho conhecimento dos pilares da doutrina dele. Se eu tiver esse conhecimento, poxa, agora eu consigo me relacionar melhor com ele. Porque a gente não vai abordar uma coisa que vai contra a base daquilo que ele acredita. Se eu estudei só espiritismo, né, e é interessante que no nosso 4º livro de filosofia espírita, a gente dá uma pincelada em cada uma das religiões. E isso acaba dando um pouquinho mais de visão, né, Custódio? Mais ampla, né, sobre esses assuntos, né? Para a gente não ficar também mergulhado só na nossa caverna aqui e achando que está todo mundo errado, né? A gente não pode ser bitolado, né? Ou seja, fanático, né? Sectário, né? A palavra correta é ser fanático. Por isso a gente estuda, a gente não fica lendo simplesmente e ser leitor de livro, né? Leitor de livro é diferente de ser um estudante. Então eu vou fazer uma menção a alguma coisa e eu indico o livro, a página e o parágrafo que está aquilo que eu vou processar. Então, aquilo eu vou processar porque está escrito no livro, porque eu acredito, ou porque eu estudei e aquilo me convenceu, efetivamente. E você pode virar um fanático muito fácil. Algumas religiões ou algumas crenças, algumas doutrinas fazem isso com as pessoas, né? Transformam essas pessoas em fanáticas, absolutamente fanáticas. Então, quando você fala de uma outra crença qualquer, ela abomina, ela vira teu inimigo, ela corre pelo menos uns 4 quilômetros de distância de você para depois olhar para trás. Porque ela tem medo, tem pavor disso, ela está fanatizada. Isso é um perigo. Então nós, dentro da doutrina espírita, a gente precisa tomar esse cuidado. Não entrar num processo de fanatismo. Precisamos estudar, compreender e fazer com que isso seja um conhecimento próprio seu, absolutamente seu. Pode passar para as pessoas com ponderação. Não precisa fazer um discurso sobre a doutrina, mas quando você for falar com ponderação no sentido de eu acredito em, né? E basta isso. Existe o respeito, você para com a outra pessoa e a outra pessoa para com você. Ela está numa caverna e você está em outra caverna. Respeite as cavernas em que você eventualmente vá visitá-las. Falando em caverna, o Abelardo está dizendo aqui: por que estamos presos a correntes do tipo crenças, culturas, ideologias e religiões e não enxergamos realmente a vida? Podemos afirmar que é o comodismo que faz isso ou a doutrinação, Cláudio? Olha, eu penso que pode ser as duas coisas, né? Podemos estar realmente numa situação cômoda, que a gente não vê o outro, né? A gente só vê nós mesmos, né? Então, o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro acha que, né, para mim não importa. Ou então pode ser também, realmente, pode ser uma doutrinação. Então, se a gente está preso a correntes, é porque a gente ainda não pensou, a gente não percebeu que nós estamos acorrentados. São correntes, né? Correntes psicológicas, né? Então, essas correntes psicológicas, muitas vezes, nós estamos presos a elas. Então, a gente precisa se libertar disso, o quê? Tendo consciência. Então, percebendo o nosso mundo à volta. Percebendo que existem outras pessoas que pensam diferente. Então, a uniformidade de pensamento sempre será uma coisa ruim. Nós nunca vamos conseguir imaginar um mundo com essa uniformidade de pensamento. Todo mundo pensando igual, todo mundo com a mesma religião, todo mundo torcendo para o mesmo time. Nunca vamos ver isso. Só se for Corinthians, aí pode. Não tem... Só se for São Paulo, né? Então, se todo mundo torcer para São Paulo, eu tô feliz. Mas é assim, a gente não pode tentar padronizar o mundo de acordo com a nossa visão. Então, a gente precisa perceber o que está à nossa volta. E aí, quando a gente percebe que existem outras pessoas, outras ideias, e que essas ideias muitas vezes podem ser superior à nossa, melhor do que a nossa, né? A gente começa a entender. E pode ser as duas coisas. Pode ser comodismo. Aí eu não quero sair dessa
ideia que eu tenho aqui, porque eu acho que ela é melhor, ou pode ser realmente doutrinação, ou seja, o que só voltando um pouquinho o que a Salete colocou, a questão política, né? O que mais a gente vê é doutrinação religiosa e política. Então, quando o Platão elabora essa obra, que é uma das maiores dele, qual um dos projetos dele também é criar o dirigente, né, o governante ideal. Então, o governante ideal seria o rei filósofo. É aquela camada da população que é esclarecida. Por que ele era contra a democracia? Sócrates também era contra a democracia. Nenhum dos dois eram democratas. Eu lembro quando eu era adolescente, que eu estudei história na escola, tudo, falou sobre Sócrates e tudo. Quando disse que ele era antidemocrático, eu fiquei assim, nossa, estarrecido. Falei, como assim ele é contra a democracia? Ele é a favor da ditadura? Não sei o quê. Então, aí, estudando e tudo mais, eu fui percebendo que não é a ideia que ele era contra a democracia. Ele era contra um tipo de democracia. Que ele via que as pessoas não tinham condições de se autogovernar pela falta da sabedoria. Que a sabedoria, o que é? É a busca do filósofo pela sabedoria. Então, os filósofos seriam os mais credenciados a saber governar. Tem até uma outra obra que é o do Protágoras, né, que é o confronto entre a visão do Protágoras e a visão de Platão. O que Protágoras colocava que desde a criação da humanidade os ofícios, as especialidades foram dadas para alguns, mas a justiça, o senso de governança teria que ser dada, o senso político tinha que ser dado a todos. Por isso ele justificava a democracia. Então uma cidade só poderia se autogovernar se todos participassem. E aí que Platão questiona, como que um sapateiro ou um marceneiro vai saber, por exemplo, dar orientações a respeito de como empregar um dinheiro ou políticas de educação, de economia. Então aí ele questiona, olha, precisa ser pessoas capacitadas. Então a meta do Platão é justamente formar uma classe dirigente que pudesse dirigir, né? Coisa que a gente não vê hoje, né? E essa visão também, é como você falou, né, na época de a gente fica decepcionado, né, com Sócrates por não ser democrático, é um anacronismo, né? Porque a gente está falando de 2.300 anos atrás. Então, hoje, a gente acha que tem que ser, né? Não temos outra forma melhor que a democracia, né? Pelo menos no nosso entendimento. Mas será que há 2.000 anos, né, seria isso, com o nível cultural, os pensamentos? Então eles estavam presos também naquele mundo deles, né? Então, e quando fala que é o filósofo que teria que governar, o filósofo no sentido da sabedoria, né? Aquele que tivesse mais sabedoria. E isso é muito difícil, né? E lembrando que a democracia da época era só para os atenienses, homens e livres. Então os estrangeiros não podiam participar, as mulheres não podiam participar. Então era uma democracia, vamos dizer assim, muito restrita, não é como elitista, hoje, né? Relativa. Então Relativa. Eu já ouvi essa palavra antes, mas continua sendo relativa. E o sonho dele era que esse governante, né, com sabedoria, não recebesse. Não haveria soldo, não haveria pagamento para isso. Né? Por quê? Porque ele faz isso já por prazer. Né? É o cara que saiu da caverna, voltou para a caverna para ensinar essa população, né, com prazer fazer isso, né? E é interessante a gente ver essas menções aí das profissões, nada contra, tanto que, né, foi um marceneiro que trouxe para a gente aí essa mensagem maravilhosa aí, Jesus, né?
Apesar que o pessoal fala que naquela época as noções eram diferentes, não era bem assim, né? O que a gente chamaria de marceneiro hoje era meio que um faz-tudo ali. Carpinteiro, né? Carpinteiro, aliás. Minto, carpinteiro. Aliás, até bom. Então, carpinteiro já fazia marcenaria também. Então assim, é interessante nessa questão política, quando a gente volta para a caverna, e a gente vê quem está projetando essas sombras, né? Que eu estava falando, o formador de opinião. Então, o sistema político ele tem, né? Ele tem a comunicação, ele tem uma série de coisas. E eu vou projetar o quê? O que eu quero que essa população veja. Quando eu sinto que essa população não está mais satisfeita com essas projeções, eu coloco outras. Eu vou mudando, né? Mas eu procuro manter essas pessoas ali para que elas não saibam o que realmente são essas figuras. Tem até aquela questão da estrada, né? Você pega, por exemplo, aquelas estradas de roça. Então a grande briga política é asfaltar aquela estrada. Você fala, mas o dia que eu asfaltar a estrada, aí não tem mais nenhuma... Não tem mais o que prometer. Né? Então eu tenho que ir dando em doses homeopáticas aí, né? Para que também as pessoas... Porque senão não tem mais o que fazer, de repente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o Abelardo, ele fala: precisamos saber quando estamos sendo conduzidos pela vontade da mídia e não pela nossa. Como buscar esse saber se estamos fadados aos valores materiais como base de prosperidades? Ou seja, prosperidade são valores materiais. Pois é, Abelardo, é a gente procurar mesmo a autorreflexão, né? Porque eu vou indo nessa onda. E quando a gente fala mídia, é algo muito amplo. Né? Então, é o que o Cláudio falou, a gente tem que ser dialético. Porque se eu ficar sempre dentro do mesmo mundinho ali, né? E às vezes eu troco um pouquinho a mídia, eu falo, puxa, mas esse cara tá falando uma coisa que eu não gosto. O que eu faço? Eu volto para outra. Né? Então, eu continuo sempre ouvindo as mesmas pessoas, né? Eu rotulo, eu falo, olha, fulano ali não é legal porque ele fala umas coisas que eu não gosto de ouvir. Né? Cicrano, ele é da outra ala, então... Não, pô. Então o dialético é ouvir o diferente. Não é ouvir só a minha turma, né? Dialética, lembra daquele tese, antítese e síntese. Então, muitas vezes eu acho que eu estou coberto de razão e acho que o outro é um completo ignorante. Mas quando eu paro para ouvir esse cara com atenção, eu falo, puxa vida, tem alguma coisinha ali que pode me ajudar. Né? Então, muitas vezes a gente se surpreende. Porque a gente pensa que só a gente sabe das coisas e muitas vezes a gente mais aprende do que a gente ensina, né? Eu participo inclusive da caravana do Jefa, que a gente vai visitar as casas. A gente pensa que a gente vai chegar lá, vai falar sobre Jesus e tudo mais. Muitas vezes nós vamos aprender mais do que a gente vai realmente doar, né? Então a gente tem que ter essa humildade e perceber assim, olha, a gente não conhece tudo, né? E só para acrescentar, né? Jesus, ele era carpinteiro, mas ele era um filósofo carpinteiro. Ele já tinha enxergado a luz muito antes de nós, né? Então, a gente realmente precisa entender isso, que a gente não sabe tudo e o outro muitas vezes vai acrescentar. Eu costumo dizer, olha, eu assisto muito programas evangélicos na TV, porque muitas vezes eles dão uma interpretação interessante sobre passagens do próprio evangelho que a gente muitas vezes na correria a gente não percebeu. Faz até um pix de vez em quando ali. Só não faço pix e nem recebo também. Mas muitas vezes eles têm visão bastante interessante sobre passagem do evangelho que a gente nunca percebeu, né? Eles têm muitas interpretações errôneas, é claro. Na minha visão, né? Eu tenho uma visão diferente do que eles têm, né? Não querendo dizer que eu sei tudo e eles não sabem nada, mas muitas vezes eles têm visões diferentes da minha. Eu me reservo em certas interpretações que, para mim, eles não estão realmente compreendendo bem a passagem, e outras passagens eles percebem muito mais coisas do que eu. E eu falei, nossa,
realmente eles têm razão. Eu estava errado. Você sabe uma coisa que eu admiro nos nossos irmãos evangélicos? A fé. Né? Eles, às vezes, nos dão provas de fé muito grandes. Né? E a gente, principalmente que é ligado à filosofia espírita, a gente tende, às vezes, a ser um pouquinho mais racional. Né? Eu não estou dizendo que todos sejamos assim, mas a gente, né, acaba puxando um pouquinho pela razão. Mas em contato com muitas pessoas evangélicas, né, do nosso convívio, então uma das coisas que eu passei a admirar neles muitas vezes é essa fé, né, que muitas vezes a gente até subestima, mas é importante. Então isso acaba, você sai daqui e olha para o outro. E outra coisa que você citou no início, e que eu acho importante olhar também, por exemplo, quando você vai no budismo, você vai ter ensinamentos espetaculares no budismo. Né? Quando acabar o programa, vai lá no Google, né? Se você não conhece, pega lá, por exemplo, frases de Lao Tse, né? que não é budista, tá? Mas esses grandes mestres lá do Oriente, vai lá no budismo, por exemplo, vai ver lá as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo. Né? Então você vai ter lá a palavra correta, o modo de vida correto, o pensamento correto. Então, existe ensinamento em tudo que é canto. Né? Então, o ensinamento está na filosofia, ele está em todas as religiões, ele está em todos os lugares. Né? E nós aqui, por opção, acabamos abraçando a doutrina espírita, porque é aquela que mais nos agrada. Né? Mas é importante que a gente sempre esteja atento a tudo que acontece, porque aí a gente consegue ter uma visão mais ampla, né? Sabe o que é, Carlos? A gente hoje, você vai, como o Cláudio estava falando, né? Eu já li a Bíblia diversas vezes, e só que assim, eu lia, eu nem me atentava para coisa de tradução, a fonte, qual... E hoje, conforme a gente vai aprofundando mais, então hoje você quer saber a tradução, quer saber... Porque, assim, tem um monte de coisa ali que foi, digamos assim, traduzida de uma forma que chegou pra gente, e teve outras, né, que a gente sabe que foi realmente interpolação ou alguma alteração. Porque não é possível que Deus nos proibisse de comer do fruto da árvore da vida e do conhecimento. O que a gente está fazendo? Para que você cria um organismo com um cérebro, né? Que nós, apesar de parecermos muito com os animais, tem animais que são extremamente inteligentes, mas por mais inteligente que seja, um animal não vai pegar uma flor, colocar num vasinho, colocar num canteiro, né? Que nem em casa lá tem as flores na varanda, vai construir alguma coisa, vai construir um equipamento. Então, assim, o ser humano ele precisa apreciar mais coisas. E o problema é que quando alguma doutrina tenta ceifar essa ideia da gente, como é essa ideia de, né, eu não posso comer do fruto do conhecimento. Então, muitas vezes, eu parto para a fé não raciocinada porque eu não quis buscar a ideia de que aquilo é lógico, aquilo poderia estar ocorrendo por uma determinada razão. Então, assim, são diversos e diversos pontos que a filosofia chama de, vamos dizer, o senso comum das sociedades, que eu vou me deixando levar. E fica muito difícil, muitas vezes, quando eu quero isso, que nem a alegoria. O cara volta, tenta falar e ele é morto. Porque quando eu começo a sair muito de um grupo, o Antônio Bessa deve ter falado aí, né, dessa questão, dessa dificuldade de sair, porque quando eu começo a sair muito daqueles interesses que todo mundo acostumou a me ver ali, eles vão achar que eu tô com algum problema. Você tem problema. Peter tá com problema. E pra gente só uma tirada aqui que eu gostaria de deixar pra gente dizer que a filosofia, pra gente, de certa forma, enganar o pessoal, a gente agora chama alguns programas de café filosófico, né? O pessoal pensa que tem lanche, né? Sem café não tem nada, né? Podia pensar no café. Poderia ter. Eu voto por ter. Água Café. aqui todo tempo, poderia ser café com leite, pão, Na verdade, manteiga. aquela caneca do custódio, a gente não sabe se é água mesmo. Porque
terminar. Água. Há controvérsias aí, né? Não tem nada além de água. É uma água benta, evidentemente, mas é água. Mas quando a gente fala, por exemplo, no mito da caverna, existe a questão do sol, daquele que saiu para ver o sol. Será que a gente está pronto para ver o sol? A gente precisa estar pronto para isso, né? A gente precisa se aprontar para isso. A gente precisa querer ver o sol. O sol, ele está pronto para todo mundo. Ver e sentir o sol é para poucos, aqueles que querem, só para quem quer. Mas ele não está proibido para ninguém, absolutamente ninguém. É aberto, ainda bem, né? Faz parte aí do nosso planeta. Ser assistido pelo sol, pela luz do sol. Eu posso estar exposto ao sol e não compreender o sol. Novamente eu vou buscar lá a filosofia para buscar o sentimento que está incluso no sol em que eu estou sentindo. O que é? É simplesmente calor? Ou é simplesmente a luz? Ou é um conjunto de informação que vem junto e que eu devo transformar isso em alguma coisa de bom para mim, que eu posso transformar de bem para o outro? É uma questão só pessoal, é decisão, e essa decisão muitas vezes é penosa, porque eu preciso tomar ação e tomar atitudes com relação àquilo que eu quero. Então, quando eu tomo uma decisão, tomo uma ação qualquer, demanda um esforço, e nós não estamos acostumados a esforço, né? O ser humano não está acostumado a esforço. Qualquer tipo de esforço, ele dá um passo para trás e senta no sofá e vai pensar a partir daí se o esforço vale a pena ou não. Então é um processo, efetivamente é um processo. A ignorância é uma benção, né? A ignorância, né? Cláudio, o que seria esse sol que a gente está querendo tomar aí? É um conceito, né? Não é esse sol que a gente está vendo. Então a gente sabe que é uma alegoria. Então o que ele está querendo dizer? O sol é o bem supremo. É aquele estado da gente estar bem conosco, bem com as pessoas. Seria esse sol. Agora, a luz, o que seria a luz? A luz seria a gente compreender a verdade, compreender as coisas realmente na sua essência. Inclusive é colocado, né, que a pessoa no começo ela se sente ofuscado, ela vira de costas, então ela não consegue se acostumar com aquele brilho, com aquela luz. Então ela precisa fazer um procedimento gradual de se acostumar com aquilo ali. Então é o processo de a gente ir entendendo, compreendendo, esse processo da gente ir se acostumando com esse brilho. Você pode, ao mesmo tempo, ver pessoas que vão começando a se adaptar a esse brilho para poder estar, né, nesse sol, e outras pessoas que não vão gostar e vão voltar para a caverna. Não, esse brilho me ofusca, está me incomodando, eu vou voltar lá porque lá para mim é melhor. Então eu penso que assim, no estado atual da humanidade, hoje, a maioria, no meu entender, obviamente, ainda está lá naquela caverna. Ninguém ainda conseguiu sequer, grande parte não conseguiu sequer virar o rosto e olhar o que está lá atrás. Mas você acha que já tem um número maior de pessoas aí se bronzeando do que a gente tinha há algum tempo? Olha, vocês podem até me dizer que eu sou pessimista, mas eu acredito que a maioria ainda não está nesse estado. Eu acredito que aqueles que vão se acostumar com o brilho e vão conseguir olhar para esse sol é muito pouco. Poucas pessoas. A maioria ainda está acorrentada às ilusões, né? Tem uma frase do Ariano Suassuna que ele fala assim: não, eu não sou nem otimista e nem pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Então eu sou igual ao Ariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso. Eu vejo a realidade, eu não tenho ilusão que realmente a maioria possa estar olhando para esse sol, mas eu espero que realmente um dia isso aconteça. Mas isso não depende de mim, né? Eu olhar para esse sol depende de mim. Se o Custódio vai olhar, aí depende dele. Se o Pedro vai olhar, depende dele.
Então é um processo individual de cada um. Mas eu, na minha visão, eu acho que hoje em dia o estado atual da humanidade, guerra para tudo quanto é lado, fome, misérias. Você vê pessoas realmente se importam com os outros, né? Pessoas que estão aí muitas vezes trabalhando de uma forma gratuita, né? Médicos e trabalhando em prol dessas pessoas, ao mesmo tempo você vê outras pessoas trabalhando ao contrário, né? Em prol de destruir as pessoas. Então, vivendo nesse mundo caótico, que para mim, por enquanto, eu não vejo muita esperança. Eu vi um número essa semana que me deixou assim estarrecido, indo ao encontro do que você falou, Cláudio. O que foi gasto pelas potências em guerra, né, com armamento bélico no ano de 2023 daria para custear todos os programas sociais do mundo por 10 anos. Então você imagina o que foi gasto em 23 poderia fazer com que durante 10 anos você não tivesse crianças com fome, né? Pessoas doentes, passando por graves necessidades no mundo inteiro. Então isso mostra que a gente ainda está mergulhado nessa caverna do egoísmo, né? Do orgulho, do cada um para si. Né? Então o dia que talvez a gente passar a ter uma preocupação a mais com o outro, né? Talvez aí a gente esteja, né, caminhando para sair dessa caverna aí, né? Pois é, não, eu ia falar justamente a sintonia de irmãos. Justamente por isso, a guerra é um absurdo, a guerra já era uma coisa para ser uma ideia que quando se levantasse qualquer bandeira de guerra, ser algo para todo mundo ir para a rua para falar não, né? Mas é isso que o Carlos estava falando, o investimento hoje em armas, perto do que você investe no social, no mundo, é ridículo, é muito maior, mas muito, muito mesmo. A gente vê aí na televisão esses mísseis abatidos. Você vê ali 2 milhões batendo em 1 milhão no ar. É isso. A pessoa constrói uma arma, constrói uma coisa para literalmente explodir. Enquanto a gente poderia estar investindo hoje numa educação com humanização. Né? O sonho de Platão, para rimar tudo aqui, né? Que era justamente não construir como a gente faz hoje na escola, que a escola até hoje está num dilema, né? Porque o que é a escola? É um treinamento de profissionais. Basicamente falando, é isso. A gente foi para a escola para aprender a trabalhar, para aprender a educar, para passar lá 6, 7 horas num banco, que era a prévia do que a gente ia depois ter nos trabalhos. É o caso de muita gente que trabalha de empregado para os outros, ele trabalha direitinho, quando vai trabalhar para si mesmo ele não consegue. Né? Então, quiçá dizer do seu desenvolvimento humano é quando a gente tem tão pouco disso, quando a gente é ensinado sempre a competir. A gente sempre brinca aqui, né, dessas coisas de esporte, mas é isso. A gente é ensinado a competir no esporte. Falta ainda essa ideia de união, falta a ideia de caminhar junto, de vamos fazer primeiro o bem, para depois a gente ver o que dá para fazer lá depois com o dinheiro que sobrar. É o contrário. E a gente caminha para uma situação... A gente vê, tem gente que nega, tem gente que concorda, mas a gente vê mudanças climáticas ocorrendo e vê ao mesmo tempo o mundo querendo produzir cada vez mais. Aí você fica imaginando, imagina se a China, se 300 milhões de habitantes... 1 bilhão e meio. Não, o que eu digo, se você sobe 300 milhões de habitantes, você pega na Índia... cresce a produção, cresce o consumo, dá mais poder para... Onde que a gente vai produzir coisa para tanta gente? Em 10 anos acabou o planeta. E a ideia, por exemplo, né, aqui o Abelardo ele fala assim, né, o determinismo geográfico e ideológico conduzem o homem ao quietismo. Por conseguinte, o livre-arbítrio é inoperante, é correto.
é mais ou menos por esse caminho, o Abelardo, porque muitas vezes eu estou tão focado, eu estou vivendo tanto o meu meio, né, a minha cultura, que eu não estou vendo aquilo que está acontecendo lá fora. Né? Então, o que seria para a gente fazer uma rodada final aqui, a gente sair da caverna e encontrar esse sol? Né? Seria a gente abrir os olhos mesmo e querer buscar aquilo que muitas vezes não é me dado pela cultura, né? Me dado por aquilo que eu estou acostumado a ver. Porque enquanto eu estiver vivendo o meu mundinho, poxa, eu moro muitas vezes num determinado local e que tem boas condições. E eu nasci e fui criado, hipoteticamente, tá? Nesse lugar. Como é que eu vou saber o que passa o outro que vem de uma região muito mais pobre? Né? E que tem muito mais dificuldades e que foi criado numa família muito ruim. E aí, de repente, eu falo assim, poxa, mas se eu tenho, por que ele também não tem? Eu trabalhei, por que ele não trabalha? Porque ele não foi criado com a mesma condição que você. Ele não tem a mesma cultura que você, ele não teve a mesma oportunidade que você. É simples a gente ver isso. Né? Então, enquanto a gente estiver mergulhado nesse nosso mundinho e não olhar para o lado e entender as necessidades, a cultura e aquilo que o outro pensa, né, a gente vai estar aí, né, sempre achando, né, vai estar cada dia mais enfiado dentro da caverna. Né? Então, para eu sair da caverna, é igual tatu. Né? Quanto mais ele cava, mais ele entra na caverna. Então, a gente tomar um certo cuidado para a gente não ser o tatu. Né? Mas o contrário, eu olhar para o outro, né? Ouvir o outro. Eu penso que tomar muito cuidado, porque às vezes eu acho, eu vou repetir, que eu estou fora da caverna. Mas eu também não estou fora da caverna, eu também estou dentro da caverna. Pode ser que em determinado assunto eu já esteja um pouquinho fora, mas em outros pode ser que eu estou pior que o tatu lá dentro. Né? Então é buscar mesmo uma cultura ampla, abrir, né, os nossos horizontes, ouvir o outro, mas ouvir de verdade. Né? Para que a gente possa, né, entender um pouquinho mais o mundo. Senão eu fico medindo os outros pela minha régua. Né? Protágoras dizia, o homem é a medida de todas as coisas. Então eu meço todo mundo pela minha régua. Né? Isso é estar dentro da caverna. Por mais culto que eu seja, viu? Não é o meu caso, mas às vezes a pessoa é muito culta, mas ela está mergulhada naquele mundinho. Ele é culto, mas não tem sabedoria. Né? Então, cultura é uma coisa, intelectualidade é uma coisa, sabedoria é outra. Né? Então, a gente buscar um pouquinho de sabedoria e não só a intelectualidade. Cláudio, o que você leva dessa noite? Fala para mim. O que você, depois de tudo isso, o que você consegue concluir? Diz para a gente. Olha, eu penso que assim, a transformação, né, do mundo depende de cada um de nós. Então, se nós fizermos a nossa parte, a gente sabe que o exemplo ele é uma grande influência também, né, para as pessoas. Então, se a gente consegue dentro de casa influenciar, de repente, eu não sou casado, não tenho filho, mas quem é pai, quem é mãe, que está ali educando os filhos, tá careca de saber que os filhos, eles não vão repetir palavras que os pais falam, eles vão repetir gestos e atitudes. Então, a partir do momento que a gente faz toma consciência de que as nossas atitudes podem não só transformar a nossa vida, como também influenciar a vida das outras pessoas, né? Pro bem, eu falo, né? Que tem gente que influencia pro mal, mas se a gente tomar consciência de que as nossas atitudes podem influenciar os outros e a gente criar realmente essa corrente de paz, de fraternidade, de cooperação em vez de competição, como o Pedro estava falando, a gente vai transformar o mundo, mas isso não vai começar do dia para a noite. Né? Eu também tenho o realismo de que essas coisas não vão acontecer do dia para a noite, mas a gente precisa começar realmente a entender que a nossa transformação, o nosso processo de conhecimento, primeiro tem que ter a nossa atitude para isso. Nós vamos começar a mudar o nosso mundo a partir do momento que todos tiverem essa consciência também. Beleza. Antônio Custódio. Quando a gente faz um olhar para fora, a gente analisa aquilo que acontece efetivamente no externo, né?
olhando lá fora e criticando aquilo que acontece lá fora. A gente precisa, antes de criticar, saber se não é necessário acontecer aquilo que está acontecendo lá fora. E se é necessário, por que é necessário, o que eu posso fazer para que eu aprenda com aquilo que está acontecendo lá fora. Tudo é um aprendizado. Nós somos um planeta onde é guiado, é teleguiado por espíritos de alta procedência. Portanto, não devo criticar o que acontece, mas eu devo estudar aquilo que acontece aqui no planeta e ajudar na melhor forma possível. Qual a melhor forma possível? É com você, em você e com os pares das pessoas que estão próximos de você, aqueles que convivem mais próximo de você. E a palavra para a gente fazer essa ajuda, eu diria assim, dar o que você tem de melhor, chama-se amor. É isto. Então, o teu menor mundo, né, o menor meio social onde você vive é a família. E é lá que você tem que trabalhar, efetivamente. Você não vai parar guerras de outros países, de outros mundos. Você não vai conseguir fazer isso. Analise por que isso acontece. Provavelmente tem uma razão. E a razão pode não estar muito próximo de você. Você não vai entender pela razão que está em você. Mas você pode entender o que você pode fazer para que aquilo não aconteça próximo de você. E é isto. Então eu levo daqui que a caverna em que nós estamos, nós precisamos colocar dentro dela maior quantidade de amorosidade possível, de forma que eu possa, com amorosidade, com conhecimento, com sabedoria, fazer com que essa caverna seja amena, seja tranquila, seja saudável para todos que estão nesta caverna e principalmente para mim, né? Para quem está dentro dessa caverna, aquele que já saiu e está retornando, saindo e retornando, que faça bem para a humanidade. Beleza, Custódio. O Antônio Bessa diz que acabamos entrando e permanecendo na caverna mais conveniente enquanto me interessar. Na caverna mais conveniente enquanto me interessar. O egoísmo é que prevalece. O Jair da Cruz também deu uma boa noite para a gente, passou por aqui. O Tico e Teco 3, né? Ele está dizendo aqui: na minha visão, o espiritismo nunca deveria ter sido transformado em uma caverna, mas, infelizmente, talvez algumas maneiras, né, de se interpretar, alguns grupos, né, dentro do espiritismo, mas cabe a nós que somos espíritas não deixarmos, né, que isso aconteça. O Rodrigo está dizendo no Café Filosófico, que vocês disseram naquela hora, falou que se tiver bolo ele vem, tá? Então venha que a gente vai trazer bolo semana que vem. E ele que vai trazer o bolo então, hein, Rodrigo? E o Antônio Bessa está dando uma dica aqui, ele está falando que tem uma série chamada, eu não sei se a pronúncia é Fallout, da Amazon. É isso mesmo? Fallout faz uma abordagem distópica com várias cavernas. É baseada num videogame, mas apresenta uma visão crítica interessante para refletir. Beleza, eu acho que deu mais ou menos para a gente ter uma ideia legal, né? Sempre lembrando de agradecer mais uma vez WS Festas e Embalagens, Livraria Casa do Caminho, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Maquin, venda e assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Gigavale Atacado, o depósito do seu depósito, Camel Filtros, lá do Carlinhos, né? Solução em saúde e água para toda a família, e Ponto Sul Automóveis, que fazem com que seja possível, né, nós fazermos esse nosso programa. E também agradecer o pessoal que acompanhou a gente pela Rádio Vivência Espírita, pela Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul e também a Rádio São Francisco de Tobias Barreto, no Sergipe. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês, agradecer ao Cláudio, né, por ter estado aqui, abrilhantado aí de maneira muito interessante o nosso programa e ter trazido um tema tão bacana, um tema tão atual para a gente, viu, Cláudio? Obrigado e outras vezes o chamaremos para estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Só dando uma última dica,
aquele filme de 1999, Matrix, ele é Caverna de Platão. Quem puder assistir, quem nunca assistiu, puder assistir, vai ver lá nas telas a Caverna de Platão. Beleza, muito obrigado. E é muito bem lembrado. E é um filme que até hoje muita gente costuma destrinchar ele aí, né, na internet. Então é muito bacana. E só lembrando que quando o Neo, que é o protagonista, né, perguntam para ele se ele quer a pílula que vai mostrar a verdade, que é a pílula vermelha, né? Sim. Ou a azul, ele escolhe a vermelha, porque ele quer ver a verdade. E tem outros que preferem a azul, que preferem continuar na Matrix. Teve um internauta que inclusive citou, né, a Red Pill, né, a pílula vermelha. Pois é. Né? Então aquilo que a gente tem que querer, né, saber e entender, senão a gente vai ficar sempre escolher preso a pílula aí. certa. Escolher a pílula certa. Sim. Né? Pessoal, desculpem aqueles que a gente... tanta gente aqui no chat, então a gente acaba, às vezes, não podendo ler todos, né? Mas eu procurei dar uma destrinchada aqui, pelo menos um pouquinho de cada um. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente sempre conta muito com vocês, até porque esse programa é feito para vocês, tá bom? Pedro, por favor, faça então um encerramento pra gente. Eu gostaria, antes de mandar um abraço aí pro Jair Cruz, né? Que mandei o link para ele hoje aí, lá de Caieiras, grande amigo aí, grande abraço, Jair. E gostaria também de mandar uma mensagem para você, né, internauta que está com a gente aí. A gente foi muito criado com esse mito do herói, né? Sempre esperando alguém que viesse pegar a gente pela mão e sair, mostrar as coisas lindas do mundo. Não adianta, essa pessoa é você mesmo. Essa pessoa que você precisa sair dessa caverna, precisa ir atrás dessa vida toda, de tudo isso que a gente... Se a gente está num plano de expiação e provas, imagine o tanto de coisa que a gente tem de bonito e de bom para ver. Hoje o nosso querido Ricardo Melo, né, já recuperado aí, já empolgado, mandou algumas coisas lá no nosso grupo. E eu gostaria de encerrar aqui com Porto Poeta, né, que mandou pra gente aqui, e o que mandou no grupo, o Ricardo mandou pra gente, não diria um poema, mas esse texto aqui. Mas o que dói de verdade é ter que conviver com o silêncio desse elefante cor de abóbora que não vira carruagem nem depois da meia-noite. O duro é ter nascido com a pílula contrária, injetada nas artérias, nesse país das maravilhas sem Pandora nem Alice. E o que corrói a alma é esse queimar de sol, com o pé na porta da caverna, assistindo as sombras canibalizarem-se nas paredes da Matrix, um mosaico sem murais, indianamente em direção a um fundo sem o poço, só o abismo. Suicídio coletivo sem louvor de sacrifício. Uma rave de decapitadas cobras embebidas do próprio veneno que cuspiam. De Porto Poeta, fica assim o nosso boa noite e grande abraço nosso amigo Ricardo Melo. Queremos logo te ver aqui conosco novamente. Boa noite. Beleza, Pedro. Só lembrando que o programa de O Vivência Espírita no domingo vai estar aqui com o Roberto Salgado Filho falando sobre as adulterações nas obras de Chico Xavier. Coisa que o Pedro até lembrou pra gente. Então não percam o Vivência Espírita, que vai ser muito bom também no próximo domingo. Gente, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima quinta, se Deus quiser.